Então, eu quero começar com a questão do amor, abordando o amor, o termo, na verdade, no hebraico do amor, né? Que é o que me interessa abordar hoje, tá? Essa questão do amar em hebraico. E amar em hebraico, você tem várias terminologias para isso, tá? São muitas as palavras para descrever o amor no hebraico. Então, eu vou pegar o primeiro deles, né? E a gente vai ver outros também que estão relacionados, mas eu vou pegar o primeiro, mais conhecido, né? Eu não diria que é o principal, mas é um dos principais relacionados ao amor, porque você tem nuances do amor, assim como você tem no grego, né? Aqui, por exemplo, o amor, né, ele vai usar o termo ágape, né, o substantivo ágape, e amar vai ser o verbo agapau, né? Então, por exemplo, quando ele fala de amor aqui, ó, é ágape, é usado 115 vezes, né, no texto bíblico, praticamente traduzido sempre como amor, né, como você pode ver. Só uma vez traduzido como festas, lá em Judas, na verdade, porque ele está falando da festa do amor que havia, né? Que alguns acreditam que também está relacionado à ceia. Tem um debate teológico nessa questão da festa do amor e a ceia, porque não necessariamente você teria uma ceia no sentido da ceia de Cristo na festa do amor. Pelo menos alguns colocam dessa forma. Mas, de qualquer maneira, né, Judas dá a entender que tem esse vínculo, né, entre a comunhão da igreja nessa festa do amor, que envolveria também a ceia de Cristo, né? Por isso que é traduzido aqui como festas, mas na verdade, tá, o termo ainda é ágape também, né? Quando você olha no grego. Além disso, você tem um verbo para amar, né? Que é o termo agapau, né? Então, que é esse termo aqui, né? Que é o verbo para amar, né? Então, que vem, claro, né, está relacionado ao substantivo ágape, né, o verbo e o seu substantivo. Tem várias questões que eu quero abordar depois aí. Ágape não é o único termo para amor no grego, tá? Você tem o termo é, filéu, que é amar como um amigo, por exemplo, traduzido geralmente como amar como amigo. Você tem o termo eros, que é o amor carnal, né? O amor entre marido e mulher, por exemplo, muitas vezes é colocado nessa terminologia do eros. E você tem o storge, que é o amor fraternal de familiar, né? De parentes de uma família. Vai aparecer, inclusive, basicamente desses aí, os três, storge, filéu e ágape, são os que mais aparecem no texto bíblico, mas storge só aparece uma vez e aparece negativo, na verdade. Ele aparece, se eu não estou enganado, 2 Timóteo 3, quando ele vai fazer aquela relação de como as pessoas serão. E aí tem uma parte que ele fala sem amor, cadê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, afeiçoados. Será que é esse aqui, desafeiçoados? É esse mesmo, né? Desafeiçoados, ou seja, sem amor natural, sem afeição natural, tá? Que é a Storges, né? Que está relacionado justamente a uma negativa do amor, né? De família, né? Que é o relacionamento entre filho e pai, né? Mãe e filho, e aí vai, né? Então, ele aparece nesse contexto aqui de 2 Timóteo 3. E assim como você tem essas variantes no grego, você também vai encontrá-las no hebraico, né? O hebraico também vai ter essas diferenças. Você vai ter, por exemplo, a Havá, que é o que a gente vai estudar agora, vai ter o Raran, né? Que está relacionado ao amor profundo de Deus, as ternas misericórdias, né? Você vai ter o Dodi, que está relacionado como se fosse um amor de amigo, e você vai ter o Ra, né? O Dodi, na verdade, é o amor fraternal, de família, e o Ra, né, é o amor de amigo. Claro que tem variantes aí,
tá? Porque depende da tradução, a gente vai ver isso aqui. Vou mostrar para vocês. E não dá para você fazer uma equivalência direta do grego e hebraico facilmente em relação a isso, né? Para você ter uma noção disso, por exemplo, do que eu estou falando, quando você pega o verbo amar, né, agapau, o verbo amar no grego, e você vai olhar isso no hebraico, né, e aí você olha a Septuaginta é a versão grega, né, do Antigo Testamento, escrita por volta de 200 a.C., você vai ver que o termo agapau, né, que vem de ágape, está relacionado ao ágape, desculpa, ele é usado para traduzir, por exemplo, ahavá, como você vê aqui, né, o teu termo ahavá está relacionado, em vários locais, como aqui também, né? Mas ele também é usado, por exemplo, para traduzir rarã. Então, por isso que eu digo que não dá para fazer sempre um relacionamento direto entre um e outro, uma palavra em hebraico com uma palavra grega, né? Existem, digamos assim, maiores, como você pode ver aqui, ó, uma maior naturalidade de você ter o termo ágape relacionado ao termo ahavá, né? Ou agapau ao termo ahav, que é o termo relacionado ao amar, né? No hebraico. Mas você pode ver que às vezes é usado para rarã e às vezes é usado para dodi, por exemplo, como é aqui, ó, né? Que é o amor de, relacionado ao amor fraternal também. E, se eu não estou enganado, ao Raá, em alguns lugares. E você tem também, no caso do amor de amigo, o filéu, você vai ver o mesmo fenômeno. Quer ver? Deixa eu pegar um texto que tenha o amor filéu. João 5:20. Aqui você tem o verbo filéu, e o verbo filéu, né? Ele é usado na Septuaginta também para Ravá, ó, pode ver que ele é usado para Ravá em vários lugares. Ele é usado para beijo, porque filéu também fala do ato de beijar, né? E é traduzido também como ó, ra, né? Como amigo, que é o caso, Lamentações 1:2, por exemplo, e inclusive é traduzido como mal, mas não porque seja o significado de mal, é porque é um amor mal dirigido, tá? É o amor mal dirigido, então é traduzido no lugar de iniquidade aqui. É como, por exemplo, o João, a gente vai falar disso mais tarde, quando João fala não ameis o mundo, né? Porque, ou como Tiago diz, não seja amigo do mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Então, você tem essa construção onde é um amor mal direcionado. E aí ele não tem a qualidade real do amor, né? Porque o amor, em tese, é para ser algo bom. Só que quando ele é mal direcionado, ele se torna algo perigoso. É o caso, por exemplo, de 2 Coríntios 3, desculpa, 2 Timóteo 3, né? Onde aqui é o amor das pessoas é mal direcionado, porque elas se tornam arrogantes, eles amam a si próprios, né? São desobedientes aos pais, né? São mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então você tem várias direcionamentos de amor aqui, mas muito mal colocados, né? Então vamos para o hebraico primeiro, para a gente poder analisar algumas coisas. Eu vou na primeira menção do termo ágape, desculpa, do termo ahavá, que é o termo para amor no hebraico, que acontece em Gênesis 22, que é quando Deus vai provar Abraão. Então Deus vai provar Abraão, né? E diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e esse respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Na verdade, a gente sabe o que está acontecendo aqui, né? Não precisa ser um gênio. Abraão está sendo testado. Deus está querendo saber se ele ama mais o presente do que o presenteador, né? Se ele ama mais a bênção, que no caso aqui é Isaac, do que o abençoador. Ou seja, quem está em primeiro lugar no coração de Abraão? É o abençoador ou é a bênção?
Então, Abraão é posto à prova com aquilo que ele ama muito, que é o filho, Isaac. E o termo aqui para amar, né, é Ahav, né? É o termo Ahav. Não sei se está muito pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho, estou vendo melhor. Que é o verbo amar, no hebraico, né? E, obviamente, né, esse verbo amar, dele deriva o substantivo, que é o substantivo amor, Ahavá, né? Esse substantivo amor, Ahavá. E lembra, Deus é amor. Então, Deus é Ahavá, né? Está relacionado a dois. E aqui começam algumas coisas interessantes. Deixa eu voltar para cá, que eu vou usar o quadro de novo. E eu quero mostrar algumas curiosidades do vínculo de Deus e o amor, né? Inclusive também dos mandamentos, os maiores mandamentos e o amor, né? Senão, deixa eu só voltar ao texto. Antes de eu mostrar isso, eu quero o resumo que Jesus faz dos mandamentos, né? A gente já viu isso, mas só para a gente relembrar, que é Mateus 22, né? Que é muito curioso, né, gente? Ó, só para vocês lembrarem, né? 22 é o número de letras do alfabeto hebraico. Lembra que os capítulos vieram no, no século 13, 14, né? E os versículos no século 16, mais ou menos. Ou seja, mais de 1000 anos depois que a Bíblia já começou a ser escrita, né? No Novo Testamento. E é interessante porque a 22ª letra do alfabeto hebraico é a letra Tav. E a letra Tav, o símbolo dela é uma cruz. Então, quando você vê Gênesis 22, você vê Gênesis, o capítulo da cruz. E, curiosamente, no capítulo da cruz, você tem a sombra do sacrifício, porque aqui é onde tem o sacrifício de Isaac, né? Ou seja, é uma sombra da cruz. Você vai ver essa curiosidade também no Salmo 22. Salmo 22, onde tem lá, Deus meu, por que me desamparaste? É o que Jesus grita na cruz, lembra? O que Jesus está fazendo? Jesus está citando o Salmo 22. É como se ele dissesse, olha, porque naquele tempo não tinha capítulos e versículos. Então, como é que você vai alertar alguém? Olha, eu quero que você reflita nesse salmo. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você já sabe que estou citando o Salmo 23, né? Então, você mentalmente, opa, Dionísio está se referindo ao Salmo 23, né? Hoje nós chamamos de Salmo 23, mas naquele tempo não era chamado Salmo 23, né? Não necessariamente. Havia o primeiro salmo, o segundo salmo, curiosamente tinha essa nomenclatura, está na Bíblia, inclusive, mas não era comum, você não tinha, né, como uma nota editorial que todo mundo usava, padrão, né, o 23. Então, Jesus, quando ele quer citar o que está acontecendo na cruz, é como se ele dissesse o seguinte: quer saber o que está acontecendo aqui? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o salmo da cruz, né? É o salmo 22, a letra Tav, que é o símbolo da cruz. E aqui você vai encontrar, né, tudo que está relacionado a Cristo, inclusive repartindo as minhas vestes, zombando, está tudo aqui. E inclusive o fechamento também. Então, na verdade, você vai ver que ele não foi desamparado, ele não estava pensando no desamparo, estava pensando no salmo, em tudo que estava relacionado, que aqui fala das questões espirituais também, do que estava acontecendo no mundo espiritual também está escondido aqui. É curioso você ver essas questões do Salmo 22 em muitos lugares, né? A cruz é o símbolo do sacrifício, é o símbolo da vitória também, né? Não por acaso o Apocalipse tem 22 capítulos. Eu acredito que até mesmo essas formações de capítulos e versículos têm algum tipo de mistério aí da mão divina, né? Inclusive 1 Coríntios 13 claramente vai falar sobre isso. Muito bem, mas voltando, né, eu quero lembrar de um conceito, que é o conceito do nome de Deus, né? Yud, Rei,
Vav, He. Né? Nós já conhecemos esse aqui. É o nome de Deus, né? Não o único, né? Mas é o mais famoso, mais usado. E resgatando aquilo que a gente já conversou outras vezes, as letras têm valores. Esses valores são atribuídos às letras. Lembra? Atribuídos muito depois. Ou seja, depois que o Antigo Testamento foi escrito. Né? Nós já falamos disso numa aula só para resgatar. Né? Eles vão atribuir valores às letras imitando os gregos, porque os gregos fizeram isso. Né? Os gregos pegaram o alfa, a letra alfa vale um, que é a primeira letra, a beta vale 2, que é a segunda letra, a gama vale 3, que é a terceira letra, e assim eles vão até a décima, depois das décimas eles vão pelas dezenas, 10, 20, 30, 40, até 100, e depois vão pelas centenas, 100, 200, 300, 400. Os gregos fizeram isso. E o que aconteceu? Né? O pessoal de Israel faz a mesma coisa, copia os gregos por volta do segundo, terceiro século antes de Cristo. E eles fazem a mesma coisa com o alfabeto deles. O Aleph, a primeira letra, vale um. O Beit, a segunda letra, vale dois. O Gimel, a terceira letra, vale três. E aí vai. Né? E a gente sabe que o Yod, por exemplo, é a décima letra, e vale 10. O Rei é a quinta letra, né? Então vale 5. E o Vav vale 6. E nós temos o nome de Deus valendo 26. Isso é bastante curioso. E Jesus, quando vai falar sobre o resumo da lei, em Mateus 22, né, que também é um número bastante interessante. Opa, foi longe demais. Né? Aqui no finalzinho, no final do capítulo, opa, os fariseus vêm e perguntam para ele, né, sobre o mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele está citando o quê? Deuteronômio 6,5, que está vinculado ao famoso Shema Israel. Ouve, ó Israel, teu Deus, né, é o único Deus, o único Senhor. A gente vai ver que o Shema tem tudo a ver com essa, amarás, pois, Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando o quê? Ele está citando Levíticos 19, 18, que está escrito, né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí ele fala, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Então, essa questão do resumo da lei, ela não mudou. A gente sabe que não mudou. Né? Era na antiga aliança, amar a Deus acima de todas as coisas. E não é tão diferente na nova aliança. A diferença na nova aliança é que não é mais para amar como a si mesmo. Né? Na nova aliança, você tem João 15, 12, né? Onde Jesus fala: opa, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, não mais como a si mesmo, mas assim como eu vos amei, ou seja, como Jesus amou, como Deus ama. Né? E ele repete isso em João 13, 34. Né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, né, essa questão de amar ao próximo como Deus ama é uma característica da nova aliança que nós já vimos. Né? Muito bem, quando você vai para a questão do amor, né, e aí voltamos ao hebraico, tá? Deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar aqui. Né? Voltamos aqui ao hebraico, e aí você tem, né? Lembrando que isso aqui, as numerações vieram por volta de 200 a.C., o cânon do Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico já tinha sido fechado, né? Porque lembra que teve 400 anos de silêncio, né? Até Cristo, então 200, 300 anos antes de Cristo já é o período do silêncio. Então, tudo que tinha para ser escrito no Antigo Testamento já tinha sido escrito. Né? Ou seja,
quando os profetas Moisés e os outros escreveram os seus livros em hebraico ou aramaico, como o caso de Daniel, eles não pensavam em números. E aí você tem o Ahavá, que é o termo do amor, né? Que começa com Aleph, o que é curioso, porque Aleph é uma das palavras que muito comuns em relação ao nome de Deus e também está vinculado ao Yud-Heh Vav-Heh, nós já vimos isso em outras aulas, não vou entrar em detalhes, né? E Ahavá, que é o amor, né? Você tem uma outra curiosidade, que são dois reis também. Assim como o nome de Deus tem dois reis, e reis, lembra? A letra rei fala do cinco, fala da graça, né? E aí a graça sobre graça, né? A abundante graça. É um simbolismo que nós também já vimos. E o amor evoca também isso numericamente. E o texto fala o seguinte, que é para eu amar o próximo e você me amar de volta, não é isso? Então, eu amo você e você me ama, né? Então, digamos, eu tenho o arravá do meu amor e tem o arravá, né, de você que me ama. Curiosamente, você tem os valores aqui também. Então, aqui vale 1, aqui vale 5, aqui vale 2 e aqui vale 5. Aqui também é 1, 5, 2, 5. 5, 5, 10, 2, 12, 13. Mesma coisa aqui. 13. Se eu amo você e você me ama, 13 mais 13, 26. Ou seja, você vê matematicamente, né, a própria matemática dos termos em hebraico evocam que o primeiro mandamento, né, o que está relacionado ao primeiro, no caso aqui é o segundo mandamento, que é o que Jesus coloca, amar o próximo, né, e o próximo amar de volta, você traz Deus, né, representa Deus nessa relação. Então, quando você ama o próximo e ele te retorna esse amor, né, quando os dois amam-se, é como se Deus ali estivesse presente, simbolicamente. Então, isso evoca a questão do segundo mandamento. E o primeiro mandamento? Bem, o primeiro mandamento, né, está vinculado ao Deuteronômio 6. Né? E Deuteronômio 6 também vai falar disso. Eu vou pegar o Shema 6:4, e aí você vai ver algumas coisas muito curiosas aqui. Né? Então, Shema é isso aqui, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? O próprio Shema, por que Shema, tá? Porque o termo ouve é o termo Shema, né? Ouve é Shema. Isso aqui é recitado pelo judeu quase que diariamente. Né? Então, é uma das expressões mais comuns. E, curiosamente, é uma expressão trina, porque a referência a Deus aparece 3 vezes. Aparece aqui, né? Aparece aqui e aparece aqui. Então, curiosamente, no Shema Israel, deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui, só para te ver tudo, você tem, né, o nome de Deus aqui, Yud-Heh Vav-Heh, aqui também, e aqui tem Elohê, que também é um vínculo, né, a Deus. E é interessante que ele fala que, né, Deus é um. Deus é um. Esse termo aqui, errad, é o termo para um. Né? Esse é o termo que significa um. Só que um, não necessariamente um de uma unidade indivisível, mas um talvez de uma unidade composta. Tá? Um exemplo disso, vocês também já conhecem, é o texto de Gênesis 2:24, que fala, né, sobre o casamento. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois um, uma só carne. Né? E esse termo um aqui também é errado. Né? É o termo errado. Inclusive, você vai ver algumas coisas curiosas do errado também lá em Zacarias, quando vai falar de questões escatológicas. Zacarias 14:9. Fala assim: vai chegar o momento, quando Jesus voltar, que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. No hebraico, gente, isso aqui é um pouquinho diferente. A tradução
Você pode ver aqui, ó, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, né, só será o Senhor, né, um, e seu nome será um. Né? Aqui, ó, não existe o só será. Tá vendo? Aqui, na verdade, se só será, o seu nome é um. Essa é uma tradução mais literal. Né? E um aqui, mais uma vez, é o termo errado. Né? Então, tem essa referência ao Deus um. Né? Um de unidade composta, porque lembra? Esse um pode representar, assim como representa o homem e a mulher do casamento, que serão uma só carne, também representa Pai, Filho e Espírito como um. Né? Então, lembra qual é o primeiro mandamento? Deuteronômio 6:4. É você amar o Deus um. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor um, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Por que que isso é interessante? Porque o termo errado, né? O termo errado, que se escreve assim, é Aleph também, né? E aí tem o Het, né? E o Dalet aqui, tá? Errad, que é o um. Então, lembra, é para você amar o Deus um. Seu nome será um. Né? O Shema fala para você amar o Deus um. E Errad, aqui vale um. Essa letra Het vale 8 e essa vale 4. 8 mais 4 mais um, 13. Amar ao Deus um evoca mais uma vez a Deus. Então, são curiosidades que você tem no texto bíblico. Você pode chamar de coincidência, pode chamar do que você quiser, gente. O fato é que não é por acaso que você tem matematicamente a comprovação dos dois maiores mandamentos que Jesus resumiu, tanto na antiga aliança como na nova, de certa forma. Né? O que muda na nova é a forma de amar, não é um amor mais na minha medida, é amor na medida divina. Essa é a diferença, mas continua sendo, né, uma expressão matemática que você tem no próprio texto bíblico, com os próprios termos para amor e para os termos relacionados a Deus, que evocam a Deus mais uma vez. Tudo envolve a Ele. Isso é até maior do que você imagina, né? O que é mais curioso. Por que eu estou colocando essas questões matemáticas? Primeiro, eu sei que todo mundo aqui ama matemática, né? Eu tenho certeza disso. O pessoal aqui ama de paixão, né? Não gosta de ficar fazendo conta o tempo todo, assim como vocês amam o português também. Né? Então, imagino que matemática, né, para vocês é quase um vício, no bom sentido, obviamente, né? Mas isso mostra que a Bíblia ela foi escrita por alguém que não é o autor humano simplesmente. Há algo por detrás, há alguém por detrás que enxerga isso muito maior. Por quê? Porque quando Moisés escreve, por exemplo, Deuteronômio, ele não está pensando em letras com números. Ele não está pensando nada disso. Né? Nem ele, nem Samuel, quando escreve, nem Davi, nenhum dos autores bíblicos do Antigo Testamento pensam em as letras como números. Então isso aqui aconteceu, entre aspas, por acaso. Não, não foi por acaso, porque o autor da Bíblia, que é o próprio Espírito Santo, e é o próprio Deus, já sabia dessas questões como seriam no futuro. E isso fica muito mais interessante quando você analisa certos contextos. Eu vou pegar agora uma coisa um pouquinho mais complicada da matemática, né? Isso eu estou mostrando mesmo para você ver a beleza da Bíblia, o que tem por detrás. Isso só reforça o próprio texto. Eu não estou dando uma revelação a mais aqui, mas reforça o texto e faz vínculos que são interessantes e úteis muitas vezes para você entender. Por exemplo, o Shema Israel, esse ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui, para o judeu, é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. E, como eu falei, ele é uma representação trina de Deus, porque há uma referência a Deus aqui 3 vezes: Senhor, Senhor e Deus. Né? Quando você vai para o hebraico, e eu pego esse termo do Shema Israel e vejo os valores disso, e você já vai entender o que eu quero dizer, tá? Eu vou pegar aqui na minha ferramentazinha, tá?
e vou mostrar uma coisa curiosa. Ó, isso aqui dá 1118. Aí você olha para mim e diz, tá, Dionei, e o que, que o 1118 tem a ver com toda essa história? Né? Por que 1118? Porque 1118 ele também é múltiplo de 13. Guarda isso, isso é importante. Porque 13 é o valor do amor, 13 é o valor do errad, né? E 13 é um número primo, que na matemática é um número nobre, né? Lembra disso também. Então, matematicamente, tem uma raiz muito interessante. Você já vai ver esse outro vínculo, né? Uma outra coisa curiosa para você lembrar, eu vou pegar Gênesis 1, né? Aqui, ó, Gênesis 1, e tem o nome de Deus Elohim. Tá vendo? Ó? Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus mais usados na Bíblia também. É o segundo mais usado depois de Yud, Rei, Vav, Rei. Né? E ele também tem um valor. Qual é o valor dele? O valor de Elohim é 86. Agora, se você fizer 13 vezes 86, sabe quanto dá? 1118. Dá o valor do Shema. Que coincidência, né, gente? Quando você ama a Deus, dá o valor do Shema. E Elohim, curiosamente, lembra? É uma palavra plural. É traduzido na Bíblia como Deus, mas a sua raiz é plural, ou seja, é deuses, o que evoca, mesmo que alguns acadêmicos temem em dizer que não, mas quer queira, quer não, evoca a Trindade. O que eles fazem é dar uma ressignificação sintática e dizer, não, isso é o plural majestático, tal, 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 tal. Mas não, não tem como você fugir. Evoca a Trindade num texto do Shema que também evoca a Trindade e fala do amor a Deus mais uma vez, porque 13 vezes 86, 1118, o valor do Shema. E tem um outro termo que Jesus usa muito para Deus. Como é que Jesus chama Deus? Jesus chama de Pai. Né? Jesus chama de Pai. João 14, 28, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, né? Ele vai falar do Pai. Cadê? Né? Alegrar-vos e eis de que eu vá para o Pai. Né? Então, está relacionado ao termo em grego, porque essas coisas não estão somente no hebraico, estão no grego também. Tá? E o termo para o pai aqui, ó, aqui. Tá? Poxa vida, deixa eu voltar. Cadê? Aqui. É ropater. Aqui. Ropater. Isso também tem valor, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Ropater vale 559. Aí você olha para mim e diz assim, e daí, Dioné, o que isso tem a ver? Tem que a ver que é múltiplo de 13 de novo. É 43 vezes 13. E 43 é a metade de 86 do valor de Elohim. Vamos ver isso de uma forma mais abrangente, tá? Para vocês terem uma visualização desse negócio. Só para vocês observarem. Deixa eu tirar daqui e botar aqui. Deixa eu ver se essa imagem vai ficar boa. Aí vocês vão ter uma imagem maior de tudo isso aqui. Aqui. Não sei se dá para ver bem. Estão conseguindo ver bem? Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem a soma do Shema, 1118, que nós vimos ali, né? Que é a mesma coisa que Deus vezes um, o Deus um. Né? O que é o Deus um? Yud, Rei, Vav, Rei, né? Ou, no caso, Elohim, vezes 13. Elohim vale 86, 2 vezes 43, vezes amor, ou vezes Errad, que é o 1, que é o 13, 1118. O número 13, por sinal, é um dos poucos números que você tem, né, uma estrela. Ele é um número estelar. Por isso que você tem uma formação gráfica, uma representação gráfica do 13 em forma de estrela. E não por acaso, né, ele pode ser representado como uma estrela de Davi, que é o que está ali. O número 13 representa, né, envolve a estrela de Davi. E se você lembrar, né, o número 13 evoca as 13 tribos de Israel. As 12
mais uma, né? Porque lembra? Efraim e Manassés entraram na conta de José. Sendo assim, você tinha 12 tribos que receberam a terra e a 13ª tribo, que é a tribo dos levitas, que seria dos sacerdotes que não receberiam a terra inicialmente. E geralmente você tem 13, né? 13 tribos mencionadas. E às vezes, por causa disso, quando são das 13, são mencionadas 12, uma fica de fora, mas sempre são 13 vinculadas. Assim como os apóstolos, né, de certa forma, você teve 13, né, considerando os 12, mais Paulo, né, pela importância. Então tem um simbolismo interessante. E lembra, né? 13 é o valor de Errad, 13 é o valor de Ahavad, de amor, né? 13 vezes 3 é o valor do Deus um, porque é Yud Rei Vav Rei mais Errad, que dá 39. 13 vezes 2 é o valor do nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. 13 vezes 86 é o valor, né, do Shema Israel, 1118, que nada mais é do que 13 vezes o Pai, né? 2 vezes 13 vezes 43 do nome de Deus e 2 vezes 43, que é 86, que é o valor de Elohim, vezes 13, né? Mais uma vez falando de Deus. E tudo isso relacionado ao Shema. Né? E aí você tem o texto de Zacarias que eu botei aqui, que lembra, né? Justamente, ó, o Deus um está aqui, um só será o Senhor, e o de Rei vai rei Errad, e o seu nome será Errad, um. Né? E tudo está relacionado a essa terminologia. É uma beleza, é uma sinfonia matemática do nome de Deus com Errad e com amor. O Deus um, o Deus que é amor. E ambos, curiosamente, coincidentemente, valem 13. Olha que coisa curiosa. Né? Tem mais coisa? Ainda tem muito mais coisa. Isso é só uma amostra disso. Mas para você ver como a Bíblia ela foi construída, né, nessas questões todas, não somente naquilo que você lê, o que está da forma como foi escrito, se revela aquilo que você lê. Então você tem uma beleza, né, em vários níveis aí, mostrando isso. Né?